de Deus. Tem um recadinho pra você. Escola Dominical. Com você. É muito mais legal. Graça e paz, bom dia. Vamos estar dando início à nossa aula da Escola Dominical, Cartas de Paulo. E hoje vamos estar falando a carta dirigida aos Tessalonicenses, a segunda carta dirigida aos Tessalonicenses. Vamos iniciar esse estudo e vamos fazer agora a nossa oração. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha receber a nossa vida, tome o nosso coração em suas mãos, a nossa mente. Meu Deus, que venhamos ter claro entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Meu Deus, cada pessoa que se encontra em seu lar, meu Deus, assistindo essa aula com seu smartphone, em sua televisão, em seu computador. Meu Deus, que essa pessoa venha estar, meu Pai, recebendo esta palavra. E eu costumo dizer, Senhor, que o coração, a mente dela, o olhar dela, meu Deus, a sua vida venha estar sendo como terra fértil, recebendo essa semente. E que essa semente venha ser, meu Pai, para crescimento de sua vida espiritual. Entregamos tudo e todos em tuas mãos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. E desde já te agradecemos. Amém. Amém, gente? Então, como já disse, nós vamos estar falando da segunda carta aos Tessalonicenses. E essa carta é uma carta reveladora, é uma carta abençoadora, apesar de ser uma carta bem pequena. Então não vamos ter... Essa aula não vai ser uma aula extensiva, não vai ser uma aula grande, vai ser uma aula bem objetiva, mas com grande aprendizado para a nossa vida, mas com grande conteúdo para os nossos corações, né? A primeira carta, entendemos na semana passada com o nosso irmão Johnny, né? Aquele abraço bem forte para o irmão Johnny, professor Johnny aí, da Escola Dominical, trazendo palavras abençoadoras para as nossas vidas, que têm sido reveladas por Deus. A semana passada, na primeira carta, eu vou falar um pouquinho só dos tópicos que foi falado na semana passada para iniciar, já que a nossa segunda aula é uma aula bem direta, né? É bem resumida. Então a primeira carta, né, foi falado de conversão, foi o primeiro contato, né, de Paulo, foi falado de fé com obras na igreja madura, foi falado da gratidão, serviço, da confiança que temos que ter no nosso Senhor, da perseverança que temos que ter no decorrer da nossa vida cristã, né, do amor, esse amor para com Deus e esse amor para com o nosso próximo. Foi falado da coragem, né, da comunidade, do alinhamento, né, com o certo, o que temos que fazer, das coisas certas, a postura certa, temos que nos alinhar com a postura certa, né, da autoridade, aquele que tem autoridade não abusar da sua autoridade, aquele que está recebendo essa autoridade, aquele que está como servo, respeitar a quem está acima. Então foi falado toda essa parte aí, Paulo, e na santificação do trabalho, que devemos trabalhar, né, ele falou deu uma passagem bem rápida a nível de trabalho, porque naquela época o trabalho ele era muito importante. Então, vamos dizer que Paulo ele fez todo o trabalho, o conteúdo, e fez a primeira carta e esperou o resultado. Na segunda carta, que é a que nós vamos estudar hoje, né, a visão é totalmente diferente, porque o povo, as pessoas daquela igreja, né, os tessalonicenses, eles já tinham a base do que falar, o que fazer, né? Então Paulo ele tem uma outra preocupação, e essa preocupação é a preocupação de anunciar, falar um pouco sobre o dia do juízo, a volta de Jesus, falar um pouco sobre o perverso, né?
da perseverança também, ele fala, e um ponto importante que ele é bem taxativo e que eu acho muito interessante é que ele fala sobre o trabalho, tá bom? Então são esses os tópicos que nós vamos falar na manhã de hoje. Vamos lá, como esses são os tópicos, o Paulo no primeiro capítulo, vamos dividir isso aí no primeiro, segundo e terceiro capítulo, né? Vamos falar direto com a palavra de Deus em mãos. Eu vou estar acompanhando aqui já com a Bíblia. Se você está com a Bíblia, eu gostaria que você já pegasse a sua Bíblia hoje, que nós vamos estar fazendo esse estudo mais lendo a palavra, né? Direcionando aqui na palavra. Não vou acompanhar muito a apostila, até porque o nosso tempo é curto, e por incrível que pareça, a nossa apostila está maior do que a Bíblia. Então eu prefiro fazer o estudo de hoje já com a Bíblia, tá bom? Então pegue a sua Bíblia, abra no segundo livro de Tessalonicenses, lá no capítulo 1, versículo 3, do versículo 3 ao versículo 4, diz assim: irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez mais maior. Cada vez maior, mais não, né? Redundância, me perdoe. E por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições sofridas. Então Paulo aqui, logo no capítulo 1 deste livro aos Tessalonicenses, ele já recorda quem é o povo de da cidade de Tessalônica, né? Olha só, sei quem vocês são, dou graças a Deus, sempre temos graças a Deus por vocês, porque vocês são um povo de fé, um povo determinado, um povo abençoado por Deus, e é um povo cheio de força. Temos orgulho por onde quer que passamos, né? Por onde quer que Paulo, Silas, eles passam, eles dizem, olha, a referência é as pessoas que receberam a palavra lá na cidade de Tessalônica. Então, Paulo ele logo inicia a carta fazendo com que a igreja de Tessalônica ela comece a ler com bons olhos, né? Acredito que foi esse o intuito de Paulo. Nem assim que acontece na nossa vida, né? Quando vamos falar com uma outra pessoa algo importante, iniciamos o nosso diálogo dessa forma: olha, poxa, eu sei quem você é, eu sei que você é uma pessoa certa, eu sei que você é uma pessoa, enfim, e para depois iniciar o assunto a ser tratado. Então Paulo inicia não vangloriando, mas deixando bem claro o que ele pensa sobre a igreja. E ele já trata no capítulo 1 sobre a volta de Jesus. Ele já trata no capítulo 1 sobre as questões que falam sobre a volta do juízo. Que o Senhor Jesus ele foi, mas ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nessa aula de hoje, amado, é isso que eu tenho que falar para você. Se na época Paulo ele já se preocupava com a volta de Cristo, Paulo já pregava, já insistia sobre a volta de Cristo, hoje eu falo, né? Para a nossa igreja, para nós que somos alunos assíduos da escola dominical, será que nós temos nos preocupado sobre a volta de Jesus? Será que essa volta do Senhor Jesus nós temos deixado em segundo plano em nossa vida? Então fica uma pergunta, uma questão muito importante. Temos que dar valor, temos que entender que o Senhor Jesus ele está voltando. O Senhor Jesus já se encontra à porta, né? Os sinais já estão aí. Os sinais que temos que perceber já estão aí. E esses sinais temos que colocar ele em pauta, temos que refletir sobre ele, porque o nosso Senhor ele está voltando. Tá bom? Então esse é o primeiro passo. O capítulo 1 ele trata sobre essa questão aí. Vamos logo para o capítulo 2. No capítulo 2, eu gostaria que você, já com a Bíblia aberta, ele vai estar falando sobre
a preocupação que ele tem com que as pessoas não fiquem ansiosas sobre a volta do Senhor, né? Diz assim no capítulo 2, versículo 1: Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte, olha o que ele pede, né? Não se perturbem facilmente. Por que ele pede isso? Porque as pessoas já estavam preocupadas, ansiosas pela volta do Senhor Jesus. Então elas estavam vivendo em preocupação constante. E é isso que o nosso Senhor ele diz para você no dia de hoje. É isso que ele diz, e ele diz mais: não fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor chegou. Então vamos trazer isso para o nosso dia de hoje, né? O capítulo 2 ele vai estar tratando sobre isso também, sobre as preocupações que nos cercam. Isso na época foi por causa da volta de Jesus. As pessoas estavam preocupadas, estavam desesperadas. Mas quem é crente, quem sabe o que é, quem sabe quem está servindo, de maneira alguma tem que ficar preocupado. Por quê? Porque sabemos quem é o nosso Senhor, sabemos quem é o nosso Pai. E se você hoje serve a Deus, busca a Deus e tem os seus caminhos pautados na palavra do nosso Senhor, você sabe hoje quem é o seu Pai. Você sabe hoje quem é o seu Senhor. Você sabe hoje a quem você serve. E sabendo disso, tendo isso em mãos, tendo isso na sua mente, no seu coração, automaticamente você vai estar preparado, pronto, como um soldado que está no batalhão, ele fica ali de guarda, pronto para a batalha. E é assim que o povo de Deus ele tem que se comportar. Em meio à crise, em meio às desordens, temos que confiar quem é o nosso Senhor. E é isso que o Senhor ele diz para você. Ele aponta, né, em sua direção e diz quem é o seu Senhor. E agora a sua resposta tem que ser a mais óbvia possível. O meu Senhor é Deus, o meu Senhor é o Senhor, Senhor Jesus. E eu estou aqui para te servir. E quem serve a Deus de maneira alguma pode deixar que as perturbações, as preocupações venham afligir. E Paulo, ele na carta, no segundo capítulo, ele diz, né? Não se perturbem facilmente, olha só. E nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor chegou, né? Por quê? Porque automaticamente, se o dia do Senhor chegou, então chegou o meu dia. Se o dia do Senhor chegou, então chegou a minha hora. E esse é o pensamento do verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro pensamento do seguidor de Cristo, amado. Se o dia do Senhor chegar para você, aleluia, porque Ele é o seu Senhor e você está com Ele. Você e Ele são são uma pessoa só, porque um vive no outro e se formam uma coisa só. Se o dia do Senhor chegar para você, para mim, para quem serve ao Senhor, então não temos que ter preocupações. O dia do Senhor chegou, então não se perturbe, não se preocupe, não tenha sua mente bagunçada porque o dia do Senhor vai chegar, não, porque na verdade temos que ter a confiança de que esse dia vai chegar. E quando chegar, temos que estar preparados para esse dia. Amém? Então, essa foi a primeira fala no segundo capítulo. E logo depois que ele inicia essa fala, com esse objetivo, para que o povo da cidade de Tessalônica não se preocupasse, ele já vem explicando o porquê. Porque você está com ele, você está com Cristo. E diz assim: não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá que acontecer a revolta contra Deus, e terá que aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Então, Paulo ele explica que eu acredito muito que está acontecendo isso nos nossos dias de hoje. Mas na época Paulo estava explicando sobre o perverso, né? Sobre aquela pessoa que estaria sendo enviada pelo próprio demônio, ele estaria sendo o próprio demônio na terra, e estaria fazendo a obra do próprio Satanás aqui na terra, o anticristo,
o Beelzebul, coisa ruim, então ele estaria vindo à Terra para fazer a obra dele. Então ele falou assim, ó, não se perturbe não, porque antes que o Senhor volte e venha buscar a sua igreja, vai ter sinais. E um dos sinais é o perverso. E o perverso é esse que eu acabei de explicar para vocês. Então antes dos sinais vai vir esse cara que vai estar sendo enviado pelo demônio, o próprio Satanás na terra, e ele já vai estar sendo condenado. E ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que que elas acham que é divino. Olha só, aqui no versículo 4, ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Então, essa pessoa que vai estar vindo, o próprio anticristo, ele vai estar sendo usado e vai estar indo contra todos os mandamentos divinos, contra tudo, contra a família, contra a igreja, contra você, servo de Deus. Então, quando esse momento chegar, quando o perverso chegar, é a hora de você entender que Jesus está voltando. Eu pergunto a você hoje, não tem acontecido isso? Você liga a sua televisão, não tem, os valores estão invertidos? Você anda na rua, o certo não tem sido taxado como errado, e o errado hoje não é o que está certo, os valores não estão se invertendo? Então fica aí o momento para a nossa reflexão. Vamos pensar sobre isso. Será que isso não tem acontecido porque já estão os sinais batendo em nossa porta? Será que não é o momento de estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Deus? Pense sobre isso. Então, pense sobre isso e eu digo mais. Agora vamos passar para o capítulo 3. Esse capítulo 3 é um capítulo que eu amo de todo o meu coração. E eu vou estar lendo para você agora no capítulo 3, versículo 6. E diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a vocês e que demos a eles. Então, olha só, Paulo aqui no último capítulo está direcionando o último capítulo para aquela igreja, porque existiam pessoas, Jesus vai voltar, então já que Jesus vai voltar, eu não preciso mais trabalhar. E ficava encostado naqueles irmãos que trabalhavam. Então se tornava um peso, se tornavam pessoas que eram pesadas, pessoas que, aquele irmão que trabalhava, que era o irmão certinho, então ele trabalhava para ele, para a família dele, e tinha que sustentar uma outra família. O trabalho tinha que ser dobrado. Então Paulo, ele escreve a carta, olha assim, peraí, Jesus vai voltar? Beleza, vai voltar. Vai voltar agora? Não sabemos. Mas com certeza isso não vai impedir você de continuar trabalhando. Querido, o Senhor, ele vai voltar, mas a sua vida, ela tem que continuar. O cuidado com a sua família, ela tem que continuar. O cuidado com a sua casa, ele tem que permanecer. Por quê? Porque a sua vida, ela não para, né? O Senhor, as dificuldades vão vir, mas essas dificuldades não podem impedir dar a César o que é de César, e dar ao Senhor o que é do Senhor. Então eu digo uma coisa para vocês, Paulo no capítulo 3, ele afirma, olha, o Senhor vai voltar, mas não importa, a sua vida, ela continua aqui, e o tempo que você estiver na terra, tem que trabalhar. Se aqueles que entenderam e vê que o seu irmão está, isso é bíblico, tá escrito aqui no capítulo 3, depois vocês leem com calma. Aqueles que vocês veem que o seu irmão não entendeu a palavra ou não quer dar ouvido, então se afaste deles. Não trate mal, não ofenda, mas se mantenha um pouco de distância e de vez em quando vá ali, e dê, poxa, vamos trabalhar,
Vamos levar em consideração que estamos aqui, temos que as nossas obrigações. Amados, é com grande prazer e alegria que eu encerro esse estudo e digo a todos vocês que o Senhor Jesus ama e eu também. A toda a igreja metodista em Vilar Novo, fiquem na paz. Mas antes disso, eu peço a sua atenção para que nós venhamos fazer esta oração. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esse estudo, agradecemos por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, por todos os ensinamentos, meu Pai, que o Senhor nos deu na manhã de hoje, deste domingo, e que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a todas as pessoas que aqui participaram, a todas as pessoas que aqui, meu Pai, tiraram um pouco do seu tempo para ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu convido vocês a dar um likezinho aí, um joinha, se inscrever no canal, né? E se você não tem uma igreja, fique com a nossa igreja para você. A nossa igreja é a igreja metodista e fica em Vilar Novo. O endereço, as informações que você precisa, a localização, né? O telefone tá aí embaixo, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus abençoe todos vocês. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém.